Olá, povo de Deus. Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia 16 de janeiro do ano 2022. Estamos lendo o capítulo 7 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na versão da Bíblia de Jerusalém. Demos início à leitura do capítulo 7 ontem. Também, o início do capítulo 7 dá início à segunda divisão da carta, onde Paulo vai tratar de soluções para problemas diversos. E todo o capítulo 7 vai tratar do seguinte ponto dentro dessa segunda divisão: casamento e virgindade. Ontem nós lemos do versículo 1 até o versículo 9. E hoje vamos ler do versículo 10 até o versículo 24. E amanhã concluiremos a leitura do capítulo 7, lendo do versículo 25 ao 40. Ontem, como hoje, e a porção para amanhã do capítulo 7, sob o mesmo título: casamento e virgindade. Vamos ver o que o apóstolo tem para hoje, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 10. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o marido, e o marido não repudie sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem esposa não cristã, e esta consente em habitar com ele, não a repudie. E se alguma mulher tem marido não cristão, e este consente em habitar com ela, não o repudie, pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Se o não cristão quer separar-se, separe-se. O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso. Foi para viver em paz que Deus vos chamou. Na verdade, como podes ter certeza, ó mulher, de que salvarás o teu marido? E como podes saber, ó marido, que salvarás tua mulher? Ademais, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe assinalou em partilha e na qual ele se encontrava quando Deus o chamou. É a regra que estabeleço para todas as igrejas. Foi alguém chamado à fé quando circunciso? Não procure dissimular a sua circuncisão. Foi alguém incircunciso chamado à fé? Não se faça circuncidar. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado por Deus. Eras escravo quando foste chamado? Não te preocupes com isto, ao contrário, ainda que te pudesses tornar livre, procura antes tirar proveito da tua condição de escravo. Pois aquele que era escravo, quando chamado no Senhor, é liberto no Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Não vos torneis escravos dos homens.
irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado. Então, vamos aos casos defendidos pelo apóstolo nessa situação. Ele diz os casamentos mistos, né? O homem é cristão, a mulher não. Ou a mulher é cristã e o homem não. Já são casados. A mulher cristã, se o seu marido não cristão consente em habitar com ela, não se separe dele. Conviva com ele maritalmente. Seus filhos são santificados nessa união. Se o marido é cristão e a mulher não, mas ela consente em habitar com ele nessa condição, que o marido não repudie sua mulher. O seu casamento é aprovado por Deus e os filhos são santificados. Não é? A outra questão que ele coloca o caso de alguém querer se separar, né? Se a não cristã quer se separar do marido cristão, ou o marido não cristão quer se separar da mulher cristã, Paulo diz que ninguém está preso a isso, que pode haver a separação, tá? Por conta dos julgos desiguais. E aí Paulo discorre, dando ênfase que nós devemos permanecer no Senhor conforme estávamos antes de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, né? Para que não aconteça, né? Você, homem, está casado e aí você aceita Jesus, mas a sua esposa não, e aí você não cometer a loucura de repudiá-la porque ela não é crente, nem obrigá-la a se tornar cristã, mas conquistá-la pelo seu testemunho de fé, pelo seu andar com Deus, pela sua mudança de vida. E aí no convívio, ela aceitou conviver com você, você sendo crente, Deus te dá uma oportunidade de você ser uma testemunha do poder de Deus para a sua esposa e para a sua família. São lições dentro desse tema casamento e virgindade, no capítulo 7 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Que essa porção para hoje seja bênção para você e sua família, em nome de Jesus. Amém.